Meu nome é Ana Aparecida e eu sou do primeiro desenvolvimento de sistemas. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Camille Paulino e eu sou do primeiro ano de desenvolvimento de sistemas. Nós estamos aqui hoje para realizar mais uma ação do nosso projeto Filosofia em Ação, o uso consciente das redes sociais contra práticas racistas. E agora a gente vai adentrar um pouco mais sobre essa temática. Como vocês sabem, o acesso à informação por meio da internet aumentou muito nos últimos anos. E esse acesso inclui várias faixas etárias, que também pode incluir crianças. Essas crianças, muitas vezes, sem supervisão de um maior. E nesse meio, que é um meio imenso de troca de informação e um espaço de diálogo, acontecem várias coisas. E pode-se citar vários pós e contras dessa troca de informações. Um dos pós seria compartilhar conhecimento, mas também o contra seria a problemática que a gente vai abordar aqui hoje, que é o racismo escancarado. Que esse racismo, muitas vezes, já está no discurso de pessoas brancas. Só que a gente, às vezes, nem percebe, porque é uma coisa tão naturalizada, a gente nem dá conta. Aí acaba que as coisas que a gente fala na roda de amigos, em festa de família, e com um ciclo de amizade, assim, escapa da bolha e vai para o meio mais amplo, né? Que no caso seria a internet. E agora eu gostaria de pedir uma salva de palmas à nossa convidada da roda de conversa, Jamile Seco. Bom, aí explicar um pouquinho de como vai ser. A gente vai ter aqui uma roda de conversa, fazendo perguntas para ela e no final, quem tiver alguma dúvida, pode perguntar. Obrigada. Boa tarde, gente. Quero agradecer, o convite aí de vocês. Estou muito feliz e vocês entregaram uma responsabilidade grande nas minhas mãos, viu? Então, acho que muitos aqui me acompanham nas redes sociais, Eu sou a Jamile Souza, tenho 22 anos, acadêmica de fisioterapia, sou atriz também. E agora estou aí entrando na carreira de comunicadora, na Rádio Vanguarda de Caridade. Então, a responsabilidade hoje está tão grande que eu estou nervosa. Eu não sou assim, Quem me acompanha sabe. Mas vamos lá, Vocês podem começar. E é isso. Bom, vamos para a primeira pergunta. Você, como uma pessoa influenciadora das mídias sociais, já viu muitos ataques racistas nesse meio? Muitos. Hoje em dia, todos os dias, Não só no Instagram, tem também Facebook, tem Twitter, porque a gente vê assim, a gente usa mais hoje em dia o Instagram, Mas quando a gente entra no Twitter, é muito mais do que a gente imagina. Eu não sou uma pessoa que usa muito o Twitter, mas às vezes que eu costumo usar, principalmente quando tem assuntos em alta, tudo acontece lá no Twitter. Então no Instagram o que a gente vê é o de menos. Sendo uma pessoa do meio social, você acha que as redes sociais influenciam no racismo da sociedade atual? Com toda certeza, porque assim, hoje em dia a gente precisa usar nossas redes de forma responsável. E isso não acontece muito, A gente precisa usar nossas redes para trazer informações, principalmente para o público que a gente quer atingir. Porque não é só jovens adultos que usam o Instagram, as redes sociais. A gente sabe que tem muitas crianças, mesmo sendo proibido, Então eu costumo trazer isso para o meu Instagram. Quando eu entrei no teatro, que agora eu me formei recente no CTBT, lá em José de Alencar, a minha mente ainda era um pouquinho fechada para isso tudo. Então eu fui me desconstruindo e também me reconhecendo lá. Porque eu não sei se vocês sabem, mas existem vários tipos de racismo, como também a gente tem que reconhecer a nossa pele, A minha maior dúvida é, gente, eu sou branca, eu sou parda ou eu sou negra? Eu me perguntava muito isso.
né? Minha mãe me reconhecia como uma pessoa parda, e eu não me reconhecia. E no teatro eu pude me reconhecer, porque muita gente pensa assim, o negro é só aquele que tem a pele bem escura, não é. Né? Hoje eu me identifico e me reconheço como uma pessoa negra. Então, como você definiria as práticas de racismo nas mídias sociais e qual é a sua relevância na sociedade atual? Então, como eu já falei, no meu Instagram eu busco trazer as coisas mais saudáveis possível. Hoje quem me acompanha eu levo muito pro lado do humor, mas não, tem muito daquele humor negro, né? E é o que eu não pratico no meu Instagram, eu aprendi muito disso. Tem muita gente que leva muita brincadeira pesada no Instagram, mesmo, principalmente os meninos, eles costumam brincar. Uma das palavras que eu acho assim, mais pesada em se usar com colega, e muita gente brinca e tudo mais, tá parecendo um macaco, né? A gente sabe que hoje em dia essa palavra, gente, ela pega bastante, né? Então ter cuidado para usar isso, para usar certo tipo de palavra é muito importante, né? Quais os principais desafios enfrentados ao lidar com o racismo nas mídias sociais e como você acha que as plataformas estão abordando esse assunto, as plataformas e também os influenciadores? Eu acho que o maior desafio é trabalhar nossa mente, sabe? Não só com o racismo, mas com todos os tipos de preconceito. Eu nunca sofri o racismo em si nas redes sociais. Mas sabe quando a gente entra numa loja do shopping, que o vendedor, você sabe, entra duas pessoas, vamos supor, entra uma pessoa negra e outra branca. E o vendedor fica na sua cola porque você é uma pessoa negra. E por que não ficou na cola da pessoa branca? É o que eu mais me pergunto. Assim, nas redes sociais em si, eu nunca sofri racismo, mas já sofri gordofobia. Então foi muito difícil para mim aceitar como mulher, uma mulher gorda, né, porque eu sou uma mulher gorda, nas redes sociais, ter que trabalhar minha mente para isso, mas no teatro, no meu ciclo de amizade do teatro, muitas vezes já chegou amigos sofrendo de ansiedade, depressão, em rodas de conversa que a gente tinha e contando um pouco sobre a vivência deles, principalmente nas redes sociais. Hoje em dia, como eu já falei, se a gente não cuidar das nossas redes sociais, não usar elas de uma forma responsável, a gente pode, por segundos, por minutos, acabar com a vida de uma pessoa. Realmente, esses casos aí que você citou como exemplo, né, de preconceito e racismo nas lojas, está assim, muito comum, infelizmente, na nossa sociedade atual. Você, como uma pessoa reconhecida pelo público jovem, tem noção do quanto pode influenciar nas atitudes e valores desses jovens? Tenho noção e tenho medo. Eu tenho muito medo, principalmente porque eu nunca costumo gravar e postar logo no momento. Eu sempre sou uma pessoa, como eu faço muito cobertura de festas, eu sempre sou uma pessoa que eu tento trazer o humor mais saudável possível. Mas se eu estiver num canto gravando, eu não posto no momento, porque eu preciso saber o que é que está acontecendo no vídeo. Eu preciso ver o que é que eu vou falar no vídeo, né? Por conta desse certo tipo de influência que eu tenho, né? Ultimamente meu Instagram vem crescendo muito. E isso também dificultou para mim, porque eu tenho medo. Muitas vezes os meninos aqui do Carinho estão aqui comigo hoje, e eles são as pessoas que mais escutam. Eu fico assim, gente, será que eu falo isso? Será que eu posto isso? Tudo eu pergunto a eles, como são meus amigos também, para me saber se eu devo realmente estar postando aquilo, se aquilo não vai impactar de alguma forma na vida de outra pessoa. Porque você vê eu ali brincando, alegre, mas a gente nunca sabe o que se passa na vida da pessoa que está por trás das câmeras. Então, eu sou uma pessoa que hoje em dia, né, a gente está aqui no Setembro Amarelo falando também sobre ansiedade. Eu sou uma pessoa que sofro muita ansiedade. E todos os tipos de preconceito, ele impacta nessa minha ansiedade, sabe? Então, eu tenho muito cuidado, né, em como eu vou influenciar as pessoas, principalmente as crianças. Porque o que eu mais procuro usar é não ser baixa nas minhas redes sociais, principalmente com palavrão. Porque eu tenho duas crianças em casa, de 5 e 7 anos, que são meus irmãos, e eu costumo muito mostrar eles. Então, por que eu vou ser uma pessoa falando palavrão,
sabe, não sabendo usar aquele humor ao meu favor, se eu tenho 2 crianças em casa que eu não quero que elas passem por isso, sabe? Hoje em dia, engraçado, hoje a gente está fazendo isso aqui, e ontem lá em casa, o meu irmão de 5 anos, ele é branco, sabe? O Jackson também, terceiro informática, é meu irmão, e ele é branco. E eu e o Luiz Marcelo, o de 7, a gente foi o que nasceu com a pelezinha mais escura. E o João veio me perguntar ontem por que eu e o Marcelo somos marrons. Ele disse assim, Bibia, por que vocês são marrons e eu sou branco? Ele estava fazendo a pintura. Ele queria fazer a pintura do nosso corpo. E eu fiquei sem reação. Meu Deus, o que eu respondo para essa criança? Aí eu peguei e falei assim, o seu papai é que cor? E ele, marrom escuro. E é que a gente puxou um pouquinho dele. Aí ele, eu puxei a mamãe, né? Exatamente. A gente tem que saber falar, principalmente nas crianças. Saber influenciar elas, para elas crescerem sabendo de tudo isso, sabe? Que esse preconceito está acontecendo. Mas não a gente levando totalmente. Olha, o homem apanhou na rua hoje porque ele é negro. Não levar isso para nossas crianças, mas influenciá-las de forma saudável. E também não resumir as pessoas negras vamos lutar contra o racismo. Isso também é importante, conscientizar as outras pessoas e também conscientizar o público mais jovem. Mas resumir as pessoas negras, só isso, é um negócio muito chato. E a gente aluno, a gente sabe muito que às vezes alguns influenciadores que a gente segue ou nossos colegas acabam fazendo uma brincadeira ali de mau gosto. Aí você pega aquele exemplo, vai, aplica no coleguinha, às vezes aqui mesmo na escola a gente vê esses exemplos. E por isso a gente vê a necessidade da boa influência nas redes sociais, principalmente para esse público mais jovem que é mais influenciável. E a outra pergunta, quais seriam, na sua opinião, algumas estratégias eficazes para combater o racismo nas mídias sociais e promover um ambiente online mais inclusivo? Como eu já disse, usar a rede social de forma responsável e ter a conscientização do que você está postando, pensar não só em você, mas nas outras pessoas também, né? Já que, como eu disse, a gente está no Setembro Amarelo e a gente vai entrar já em novembro, que é o mês da consciência negra, que a gente não deixe só para falar sobre a consciência negra no mês de novembro, que a gente não deixe para falar sobre o câncer de mama só em outubro e nem sobre a saúde mental só em setembro, que a gente possa falar de todos esses tipos, né, de preconceitos, de conscientização em todos os meses do ano, que seja uma forma de lutar em todos os meses do ano. Eu acredito que essa é a melhor forma, para estar sempre lembrando ao público, né, às pessoas, à sociedade, como a gente deve se impor. Claro, também citar, porque é muito importante isso que ela disse, da gente não só trabalhar isso só naquele mês em específico, porque, por exemplo, aqui na escola é muito comum às vezes a gente receber um trabalho sobre um mês específico e tá lá apresentando, falando o quão importante deve ser não praticar isso e depois, passou esse mês, já está cometendo isso. Então a gente tem que realmente se conscientizar sobre o quão importante é praticar isso todos os dias da nossa vida e influenciar todas as pessoas ao nosso redor. Agora, a última pergunta: de que maneira a conscientização e a educação podem desempenhar um papel fundamental na redução do racismo nas mídias sociais? A educação é a coisa mais importante que vocês vão levar durante toda a vida de vocês. Minha mãe é professora, né? Ela é muito desapeada nas redes sociais, no meu ramo da arte, mas o que ela mais fala, em primeiro lugar, apoia os seus estudos. Então, eu estou muito dividida entre o teatro, a Rádio Vanguarda e os meus estudos, né? E também tem o Instagram, então eu fico muito dividida. Então, eu sempre levo isso comigo, que eu tenho que priorizar primeiro os meus estudos. E eu já estive aqui no lugar de vocês, eu também já fui aluna de escola profissional, né? Já tive também a idade de vocês. Hoje eu não sou tão velha, né? Mas acredito que
um pouquinho mais velha do que vocês. E escutar os nossos professores é a coisa mais importante que eu tenho a falar para vocês hoje. O que eles falam para vocês na sala de aula, eles passaram anos estudando para poder falar aquilo, para poder levar esse aprendizado para vocês. Mas claro que a gente também, a primeira coisa que eu aprendi no meu primeiro dia de faculdade, que a gente não pode ser Maria Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. A gente não precisa ter a nossa opinião formada sobre tudo. A gente também tem que desconstruir ela. Se tem uma pessoa aberta a te ensinar sobre aquilo, sobre tal assunto, você também tem que ser aberto, tem que estar aberta a aprender sobre aquilo. Então, nas redes sociais eu vejo muita gente assim, estou fazendo muito mimimi, muito não sei o que, por conta do racismo, tudo agora é mimimi por conta das pessoas negras. Mas, gente, não é, porque olhando hoje em dia, né, as coisas ainda não estão tão melhorado assim para o lado das pessoas negras. Mas quando a gente vai ver a história mais antigamente, por isso que é muito importante, né, aprender, estudar, né, adentrar em história. Quando a gente vai ver, a gente começa a ver o sofrimento que essas pessoas já passaram para hoje ter o seu lugar na sociedade. Então, hoje em dia, a escola, né, vocês na sala de aula, eu não fui uma aluna totalmente, eu posso dizer, eu não fui aquela aluna perfeita, eu sempre fui uma aluna que era puxada a orelha nas salas de aula, mas eu sempre fui muito aberta a aprender, sempre fui muito desconstruída nessas partes. Então, estar aberta a aprender sobre tudo na sala de aula é a coisa mais importante que vocês vão levar. Essa parte da educação é realmente muito importante. Porque a gente sabe que nossos pais sempre estão lá falando que é muito importante escutar os professores. E isso é verdade. Porque uma pessoa com educação que eu falo é realmente conhecimento, uma pessoa que sabe aquilo, a pessoa não vai cometer racismo. Porque a pessoa vendo o histórico das pessoas negras, a pessoa... Você vai se conscientizar contra aquilo. E como a frase ali, curtir o racismo é compartilhar o preconceito. Até mesmo quando a gente está na roda, o que eu disse no início, a gente não pode normalizar isso, apesar de ser uma coisa que está enraizada. Às vezes a gente fala, nem percebe, porque realmente vem de muito, muito, muito tempo. A gente não pode compartilhar isso, a gente não pode dar mídia para isso. E também, até se você, assim, não for muito dessa, eu não gosto de história, mas se você gosta de ler, você pode se basear, inclusive, até em certos livros que contam como era essa história no passado. E você pode ver o quão grande foi essa luta para, pelo menos, as pessoas negras terem uma certa liberdade na sociedade, para chegar nesses dias atuais e ainda ter esse preconceito, esse racismo que tanto sofrem hoje em dia nas redes sociais ou pessoalmente, em rodas de conversa, na escola, em tantos locais. É muito difícil se presenciar isso e uma pessoa sofrer isso. Então, essa nossa roda de conversa foi muito para conscientizar vocês, para vocês refletirem, pensarem naquelas brincadeiras dos colegas, naqueles apelidinhos, em tudo isso. E também só ressaltar aqui que o mais desgastante das redes sociais é a gente ver um bando de pessoas brancas querer tomar o lugar de fala de pessoas negras, sem saber a luta que foi para chegar até os dias de hoje, sem saber a luta que é ser aceito na sociedade, né? E eu digo isso, mais uma coisinha também, não só... O que vocês estão fazendo aqui hoje é muito importante. A gente nem entrou no mês de novembro ainda e vocês já estão, né, fazendo a conscientização sobre as pessoas negras. Então, sobre o que eu já falei, Setembro Amarelo vai falar só sobre a ansiedade, não, vai falar o ano todo sobre isso. E se conscientizar a usar as redes sociais, não só sobre o racismo, mas em questão de tudo. O que eu vejo muito é as pessoas sexualizando crianças, né?
A gente sexualiza falas de crianças, crianças se expõem na internet, então eu sou muito contra tudo isso. E eu tenho muito medo, porque como eu já disse, eu tenho criança em casa. Então, ter aquela liberdade que a gente dá às crianças hoje em dia no celular, mas com cuidado. Hoje em dia, todos os celulares lá de casa das duas crianças é monitorado pelo meu celular. Porque eu tenho muito medo. A gente cansa de ver hoje em dia crianças que não tem nem 15 anos, não chegam nem na pré-adolescência, se matando por conta de comentários de amiguinhos. Porque a gente tem que ver o que a gente posta. Tudo que a gente posta vai impactar na vida de alguém. E também, né, como muitos falam, a internet é uma terra sem lei. Por isso mesmo, por isso que você deve prestar muita atenção em cada coisa que você vai falar, que você vai comentar, que você vai postar. Porque, em primeiro de tudo, você tem que ver, será que isso que eu vou falar, será que pode deixar alguém triste? Será que isso pode ser algum preconceito? Todos têm que prestar muita atenção nas suas falas, porque, como foi citado, a internet é uma terra sem lei, onde não há limites. Não há limites, então é muito importante essa conscientização. Pessoal, antes da gente, nós vamos, a frase que a Aparecida usou aí, né? A internet é uma terra sem lei. Será mesmo que a internet é uma terra sem lei? Será? O que vocês acham? Sim, é uma terra sem lei. E para isso, vou chamar aqui o professor Raul, que também é advogado, professor da nossa escola, e como advogado ele vai falar. E a internet é uma terra sem lei. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Jamile, nossa convidada, os demais alunos, né, de primeiros anos, meu primeiro ADM, demais professores, colegas professores que estão aqui participando. Então, assim, queria primeiramente agradecer a oportunidade da professora Cida, né, que nos fez o convite de participar desse debate que é tão importante na nossa sociedade, e que bom já estar falando sobre isso aqui entre os primeiros anos, né? E antes de responder, eu queria perguntar a vocês, e aí, o que é que vocês entendem por racismo? E aí, quem é que pode me... Oi? Julgar alguém pela cor da pele. Seria só isso? Por que que existe racismo? Da onde surgiu? Oi? Diga lá. Mente fechada. Vamos lá. Não, é que eu tinha falado em relação a o que é o racismo. Eu diria que seria qualquer ação ou ato que discriminaria uma minoria em si. Minoria não em questão só em razão de cor de pele, mas também, por exemplo, raça em si, nacionalidade, essas coisas. E aí, mais alguém? Acho que surgiu a partir do momento que os africanos vieram para cá, ser escravizados, e aí, com a partir do tempo, foi tendo a noção de quem era escravo, por ver a cor, seria uma pessoa inferior, que não teria capacidade de ter estudo e de conseguir evoluir como uma pessoa branca. Pronto, obrigado, Ana Maria. Pronto, não sou professor de história, mas vou falar aqui um pouco de história para a gente entender sobre racismo, tá? Gente, primeiramente, o racismo surge a partir do momento que uma determinada raça se vê superior a outra raça. Então, assim, isso surgiu não só com a questão da escravização, né, dos negros na história do Brasil,
mas na história mundial. Os gregos, eles se achavam superiores a outros povos, e por se acharem superiores, eles até chamavam eles de bárbaros. E aí havia esse racismo de gregos em relação aos bárbaros. E posteriormente, dos povos europeus em relação aos povos negros, se achando até mesmo no direito de utilizar a mão de obra das pessoas negras como escravos, simplesmente por serem negros. Olhem o absurdo que é isso, né? Você pensar que alguém vai trabalhar para você a vida inteira sem receber um salário, simplesmente porque nasceu com uma cor mais escura ou então em um determinado país. Isso acontecia nas guerras também. Quando um país guerreava com outro país, geralmente aquele povo que perdia a guerra, ele passava a ser escravo daquele povo que tinha ganho a guerra. Olha aí como isso vem bem mais de longe do que a gente poderia imaginar. Então, pessoal, quando se fala de dignidade da pessoa humana, se fala em não tratar o ser humano de maneira inferior, independente de qual seja a situação. Seja por ser negro, por ter outra religião, por ter outra orientação sexual. Todos nós temos o nosso valor simplesmente por termos nascido ser humano. Ninguém aqui pode se dizer que é superior a alguém, como, por exemplo, a gente vê muitas vezes a questão da condição financeira. Tem gente que pensa que é superior a alguém porque, minha família tem mais dinheiro, outra família é milionária, eu sou pobre, eu sou inferior. Então, assim, pessoal, o racismo, ele quer combater essa situação de alguém ser tratado com inferioridade por ter nascido com uma determinada cor de pele. E aí, quando a gente fala de história do Brasil, nós tivemos, né, por muitos anos, né, por um período muito longo da nossa história do Brasil, a questão da escravidão em relação aos negros, mas também em relação aos índios, porque os índios também, quando os povos europeus descobriram o Brasil, chegaram aqui e passaram a escravizar os índios para ter uma mão de obra barata. Então, assim, quando a gente fala de história, o povo deixou de ser, digamos assim, foi libertado da escravidão, olha aí o absurdo, em 13 de maio de 88, com o quê? Com a Lei Áurea. Então, assim, 13 de maio de 88, hoje a gente vive dia 19 de setembro de 2023. Na história, isso é como se fossem 140 anos. E quando se fala em história, pessoal, esse lapso temporal de 140 anos, quando a gente fala, por exemplo, 500 anos de Brasil, é um tempo mínimo. E, infelizmente, esses 140 anos que decorrem da história, os resultados ainda são sentidos hoje. Os negros foram libertados, realmente. Como foi que ficou a situação do negro que ficou livre naquela época? Não tinha para onde morar, não tinha onde trabalhar. Então, os negros, por mais que tivessem sido libertados, alguns disseram assim, não, deixa eu ficar aqui mesmo, só comendo, eu vou continuar trabalhando para ti, tu vai ficar só me alimentando para sobreviver. E aí, os outros que ficaram livres foram viverem nas grandes cidades, mas vivendo com salários altos ou baixos. Com mixaria, pessoal. Então, assim, os descendentes desses povos negros libertados, a gente ainda vive essa situação até hoje. Onde foi que eles foram morar? Nos morros, nos locais periféricos. Eles tiveram acesso à educação? Não. Se não tem acesso à educação, também não tem trabalho digno, também não tem um salário alto. Então, assim, pessoal, esses 140 anos que, digamos assim, né, de história, que sai da libertação dos escravos e chega até hoje, nós ainda sentimos isso no nosso cotidiano. Eu viajei agora, fui para o Rio de Janeiro, mas quem é que a gente vê como pedinte? Quem é que a gente vê como drogado? Se a gente for agora lá na prisão, 65% da população carcerária são negros. Se a gente for
Em outras situações, sei lá, lá na periferia, 70% da população da periférica, favelada, é negro. Então, assim, pessoal, quando se fala assim, isso aí é balela, esse negócio de racismo não é necessário. Pessoal, isso é muito necessário. Lei de cotas é fundamental para que a gente consiga reverter essa situação, a gente consiga pelo menos, não vou dizer equalizar, mas que a gente consiga colocar em prática a população negra em situações, pelo menos, de igualdade. Aí a nossa Constituição tem lá, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Mas será que essa lei garante essa igualdade? Aí é por isso que a lei de cotas existe. Porque quando diz assim, todos são iguais perante a lei, os povos brancos, que nunca tiveram problema, dizem assim, não, todo mundo é igual. Mas aí o que é que a gente vê? Quem é que consegue os melhores concursos? Quem é que consegue os melhores locais de trabalho? São as pessoas brancas. Então a lei de cotas, ela existe para tentar diminuir esse problema que ele é histórico, né? Por isso que se fala de racismo estrutural. Por quê? Porque o que a gente vê é uma população branca com altos salários, nos melhores restaurantes, nas melhores viagens, e a população negra marginalizada. Então, pessoal, essa consciência ela tem que ser coletiva. Ela tem que passar aqui por vocês, para que vocês não aceitem isso. Não aceitem, por exemplo, não conseguir entrar no restaurante por causa da cor de pele, não conseguir entrar no emprego. Não, nesse emprego aqui ninguém aceita um negro. Imagina aí, você não conseguir nem participar do processo seletivo porque é negro. Então, pessoal, e a lei garante isso, né? A gente começou aqui esse bate-papo, mas será que a lei é terra de ninguém, né? E não é. Tanto a Constituição, no seu artigo 5º, começa dizendo que todos são iguais perante a lei, como tem no seu artigo 5º, inciso 5 e inciso 10, a questão que a todos é garantida a questão da sua honra, da sua imagem, da sua liberdade. E a gente também tem no Código Civil, no artigo 186 e no artigo 927, que é garantido a questão do dano moral. E também a questão do crime, porque existem responsabilidades. Existe a responsabilidade civil, que você vai pagar, né, através de alguma questão financeira, e existe a questão da responsabilidade penal, que você vai pagar com a sua liberdade. O que é você cometer um crime? É você cometer algo que seja repugnante para a sociedade, que você vai perder algo que é fundamental para você, a sua liberdade, o seu direito de ir e vir. Então, o Estado diz o seguinte, olha, você cometeu um crime, então você não vai mais participar da sociedade. Você vai passar um tempo preso para que você pense o que você cometeu, e aí a partir desse tempo que você passou fora da sociedade, quando você retornar, você volte uma pessoa melhor. Você nunca mais cometa aquilo. E o crime, o racismo, pessoal, é um crime. Existe uma lei, a nossa Constituição é de 88, existe uma lei a partir de 1989 que transformou o racismo em crime. Qual é a diferença do racismo para a injúria racial? O racismo é cometido contra a coletividade. E a injúria racial é cometida contra o indivíduo. Então, pessoal, hoje a gente vê muitas situações, principalmente de algumas pessoas que passam por aquela situação e as pessoas reivindicam o seu direito. Olha, eu estou passando por uma situação de racismo. Por exemplo, há alguns anos, uma delegada, ou seja, que já conseguiu furar a bolha, né, e ela, por ser uma pessoa negra, foi comprar numa determinada loja em Fortaleza e o segurança passou a acompanhá-la e ela se achou como vítima de crime de racismo e ela denunciou isso. Então, assim, a partir da denúncia, o Estado ele tem que acompanhar o caso e, se for o caso, você pode ser preso de 1 a 3 anos de prisão. E agora, em 2023, foi sancionada uma lei que aumentou essa pena. Agora é de 2 anos a 5 anos de prisão. Por que foi aumentada a pena? Exatamente para garantir que as pessoas não cometam esse crime. Porque o que acontecia, pessoal? Muita gente cometia esse crime, mas a pessoa que passava pela situação de racismo não denunciava e ficava por isso mesmo.
Aí depois que a pessoa é denunciada, diz, não, isso foi brincadeira, eu não quis dizer isso não. Mas hoje, pessoal, todos vocês têm o celular na mão. Então, hoje em dia é muito mais difícil alguém que cometeu crime ficar impune, porque pode ser que tenha uma pessoa filmando. Agora, uns 2, 3 meses atrás, passou a situação de um entregador no Rio de Janeiro, que a mulher passou e começou a atacar ele, porque ele era negro. Aí depois que passa, a pessoa vai se defender. Não, foi porque ele falou não sei o quê, mas ali está filmado. Não tem nem como a pessoa se defender, porque agora, pessoal, vocês têm que entender que hoje nós vivemos quase no Big Brother. Tudo é filmado. Então é muito mais difícil alguém cometer esse crime de racismo e passar ileso. Porque se a pessoa denunciar, o Estado vai procurar as provas para que possa realmente colocar esse crime, a pessoa possa pagar por esse crime. Professor, e por que é necessário que a pessoa pague por esse crime? Porque nós vivemos, pessoal, de exemplo. Então, assim, se a gente perceber que o grande problema do nosso país não é falta de lei, é a questão da impunidade. O que é impunidade? É alguém cometer algo e ficar por isso mesmo. Então, se a gente perceber que alguém que comete um crime de racismo, isso não vai ficar por isso mesmo, a gente vai ter mais cuidado de não cometer esse crime. Ah, eu vi tal pessoa sendo presa por um crime de racismo. E aí, o racista, que é alguém que se acha superior por conta da sua cor de pele, ele vai pensar 2 vezes. Rapaz, eu não vou mais dizer nada, não. Às vezes, a gente vai no Instagram só para ver os comentários, né? Aí a gente vê muito comentário assim, eu não vou falar nada porque eu não tenho como pagar um advogado, né? Você já viu isso? Eu vou ficar calado porque eu não tenho como me defender disso. Então, assim, pessoal, quem tem que ter vergonha do crime de racismo não é a vítima, é o indivíduo que comete o crime. Então, pessoal, essa consciência antirracista, ela é fundamental para que a gente possa ter uma revolução na nossa sociedade, a gente possa transformar a sociedade que a gente vive hoje, que ela passa sim por racismo a cada momento. Nesse momento a gente está falando sobre isso, tem alguém que está lá dentro de um shopping e está sendo seguido porque é negro. Tem alguém que está sendo inferiorizado, está perdendo o local de trabalho porque é negro. Ou então está sendo chamado de macaco. A gente viu o Vini Júnior agora, né? Que ele é um cara, né, que tem todos um jogador de alta competência e dentro do seu local de trabalho, que ele tem gente que joga futebol brincando, mas ele está ganhando milhões. E apesar de ganhar milhões, ele não se sente à vontade de trabalhar porque tem gente lá que está assistindo chamando ele de macaco. Imagine aí, pessoal, você está aqui. Imagine se eu estivesse falando aqui nesse momento e tivesse alguém gritando aí, gordo, careca. Tá entendendo? É o que eu sou, tudo bem. Mas ninguém quer ser diminuído por causa disso. Então, pessoal, a gente tem que pensar muito bem sobre isso. Eu sei que quando a gente é adolescente, a gente gosta de brincar com os nossos amigos, gosta de botar apelido. Mas tomem muito cuidado, porque esse apelido, essa brincadeira, pode fazer com que aquela pessoa que para você estava só brincando, mas aquilo acaba com o dia dela. Ela deixe de se achar uma pessoa bonita, uma pessoa legal, porque ela está se sentindo inferiorizada, diminuída. Então, assim, pessoal, levem essa conversa aqui que a Jamile está tendo, e que eu estou tendo aqui a oportunidade de tratar com vocês, para a vida de vocês. E se vocês verem alguém passando por uma situação dessa, não tenham vergonha de dizer, olha, isso aí é uma situação racista. Denuncie, vamos atrás do nosso direito, porque essa pessoa pode ser presa, entendeu? Porque só a partir do momento que a gente realmente prender essas pessoas racistas, é que elas vão se exemplar para que não cometam esses crimes, tá bom? Então, muito obrigado aí, professora Silvia, pela oportunidade de falar com vocês sobre isso. Vai. Não sei se é a pergunta de algum aluno, de alguém, mas eu sou negro, né, e identifiquei em uma das minhas redes sociais
um ataque que pode ser enquadrado como injúria ou racismo. Então, eu denuncio e a pessoa que fez esse ataque, ela vai ser punida dentro do crime, ou de injúria ou de racismo. Pronto, excelente pergunta, professora. Eu estou lá na minha rede social e passei a ser atacado por ser negro, por ser qualquer situação, né? Por questão de religião, questão de orientação sexual. Primeira coisa, tira o print, né? Guarda a prova e procura a delegacia. Por que a delegacia? Porque na delegacia, o delegado e os policiais, eles vão ter que procurar o criminoso, né? Porque quem cometeu o crime se chama criminoso. Você vai fazer uma denúncia, né? Vai abrir um boletim de ocorrência. E aí, através daquele boletim de ocorrência, o Estado vai ter que agir. O Estado vai ter que chamar aquela pessoa para ouvir a versão dela, porque também todos nós temos direito a contar a nossa versão, né? A ter a nossa, chama de contraditório, né? Direito a contraditório e ampla defesa. Mas se aquilo tiver guardado, olhem bem, pessoal, tudo que a gente fala, né? Falando mais uma vez a questão da internet é terra sem lei. Não é terra sem lei. Existem leis e artigos que podem enquadrar o que você fala nessa questão do racismo, ou então na questão de um dano moral, de uma injúria, né, de uma calúnia. Então, pessoal, não pensem que vocês podem falar e fazer o que quiserem na internet, porque vocês estão fazendo provas contra si mesmos. Uma coisa é você falar aqui para o seu amigo, aí vai ser a sua palavra contra dele. Agora, a partir do momento que você escreve, você está colocando ali no seu perfil a sua opinião. E é outra coisa que no Brasil foi muito comentada nesses últimos anos. Liberdade de expressão. Professor, tem a liberdade de expressão? Liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade de esculhambação. Você não pode pensar que pode falar tudo que pensa e não ser responsabilizado. Todos vocês hoje, se não forem responsabilizados porque são adolescentes, mas os pais de vocês podem ser responsabilizados, os pais e os responsáveis. Então, assim, sair da menoridade para a maioridade é exatamente isso. Qual é a maior diferença? Né? O pessoal resume que não, agora eu posso ser preso. E é isso mesmo. Você deixa de ser responsável, os pais de vocês deixam de ser responsáveis pelas suas atitudes e quem passa a ser responsável é você mesmo. Entendeu? Então, assim, pessoal, a liberdade de expressão, ela também é um conceito histórico, porque a nossa Constituição ela foi escrita após a ditadura militar, em um momento em que nós não tínhamos essa liberdade de opinião. Mas aí, a partir do momento que na Constituição Federal foi dado, né, foi descrito, positivado esse direito à liberdade de expressão, tem gente também que não sabe utilizar o seu direito. O seu direito não quer dizer que... a gente aprende na faculdade que o seu direito termina quando o do outro começa. Então, você não pode usar essa versão de dizer que eu tenho direito a falar isso porque eu tenho direito à opinião. Não. A sua opinião termina a partir do momento que a liberdade do outro de se sentir inferiorizado começa. A partir do momento que aquela brincadeira passa a ser algo que a pessoa pode se sentir diminuída e inferiorizada pela sua cor de pele, ou pela sua orientação sexual, ou pela sua religião, aí o seu direito acaba. Pelo contrário, você passa a ter um dever em relação ao Estado de pagar pelo seu crime. Porque cada cidadão ele tem direitos, mas ele também tem deveres em relação à sociedade. Tá bom? Entendido? Mais alguma dúvida? A gente tem uma pergunta aqui com a Deise. Vai, Deise. Priscila Luiz. Porque você falou que na faculdade você conseguiu identificar a sua cor de pele. E eu queria saber como que a faculdade ajudou você a identificar isso na sua vida. No curso de teatro. Me ajudou porque, assim, quando eu entrei no curso de teatro, é outro mundo, gente. Uma coisa completamente desconstruída, sabe? A aceitação lá, nos palcos,
a gente consegue ser e tem a liberdade de ser o que a gente quiser. Agora no sábado, no Carimídia, eu que fui entrevistada, né? E por muitas vezes eu citei lá que não é eu que escolho o personagem, mas sim o personagem que me escolhe. E um desses personagens eu fiquei na dúvida se eu podia ou não fazer ele, porque era um personagem negro. E aí eu fui procurar entender dentro do teatro, porque lá dentro do teatro são várias raças, são vários tipos de religião, são várias etnias, né? Então, quando eu fui procurar me entender, a minha professora olhou para mim e disse assim: você se reconhece como o quê? Né? Porque no meu registro pode ter uma coisa, mas eu me reconheço como outra. Então foi dessa forma que eles me influenciaram para eu poder me reconhecer, para eu poder me reencontrar e saber quem era a Jamile de verdade. Agradecer aqui ao professor Raul, que ele respondeu bem a pergunta, né? Todo mundo entendeu. E aí, gente, a internet é terra sem lei? Né? Então, acho que ficou aí bem claro para todos que, assim como em outros lugares, a internet também não é eu posto o que eu quero, da maneira que eu quero, e nada vai acontecer. Toda ação tem uma consequência, e as redes sociais, embora algumas pessoas tenham essa noção errada, não é terra sem lei. Existem leis que também regem o seu comportamento, o que você posta, né, o que você fala, o que você escreve lá na rede social. Então, o nosso objetivo do debate hoje era isso, era a gente esclarecer esse assunto e tentar conscientizar vocês e que vocês levem para as casas de vocês, para as famílias, para os amigos de vocês, sobre como é importante o debate sobre essa temática e como é mais importante a gente conhecer. Conhecimento, como disse a Camille, né? Conhecimento faz com que você não pratique, não seja nem preconceituoso, nem preconceituosa e muito menos racista. Então, agradeço ao professor Raul e queria, em nome da escola, participar do trabalho e agradecer a Jamile, né, gente, por que a Jamile? A Jamile é uma jovem como vocês e que está no meio aí, nas mídias sociais, trabalha com isso e tem um grande poder de influenciar, de impactar jovens, crianças e adultos. E eu gostei da maneira como ela trouxe aqui, a linguagem que ela trouxe, a mesma linguagem que vocês usam, né? O dia a dia ela tem mais propriedade para falar sobre isso. Então, Jamile, muito obrigada, né? Jamile é filha de uma grande amiga minha professora, que eu vi aí todo desabrochar da Jamile e se tornar aí essa pessoa influenciadora, pessoal, para o bem. Gostei muito quando ela disse que eu sempre penso o que eu vou postar, qual é o vídeo que eu vou lançar nas minhas plataformas, se isso vai magoar, se vai ofender alguém. Então, eu acho que foi um momento curto, rápido, mas de grande valor para todos nós. Bom, gente, eu que agradeço demais, né, principalmente a professora Silvia, as meninas, né, por esse debate. Eu estava muito nervosa, mas é sempre assim. É sempre como se fosse a primeira vez que eu vou sentar nos palcos ou apresentar algum trabalho na faculdade, né? Então, eu agradeço muito a todos vocês pela atenção e dizer que um dia eu também quis estar no lugar de vocês, porque meu sonho era estar nessa escola. Mas quando a escola foi construída, eu já tinha começado meu ensino médio lá na capital. Quando eu vi a Semana Cultural de vocês, eu, meu Deus, teatro, eu quero estar lá. Disseram, foi, mãe, deixa eu ir, por favor, até que o Jackson, que está seguindo o meu sonho de poder estar aqui, eu ajudo muito ele e apoio muito. E agradecer mesmo a todos vocês, né, dizer que foi muito importante para mim esse debate, e é isso.